a todas e a todos. O meu nome é Cristina Barros, eu sou responsável do Instituto de Informação e Recursos Humanos e da revista RH Magazine e desejo dar-vos as boas-vindas à 21ª edição do Fórum RH. Este ano, sob o lema Ousar, Inovar, Partilhar. Este ano também decidimos ousar e inovar. Ousamos então fazer um formato diferente do que estão habituados no Fórum RH. Serão 2 salas de conferências com 16 mesas redondas e intervenções aqui e no piso de cima. É também um formato diferente com 45 oradores, também usamos bastante e penso que vão gostar das pessoas que vão ouvir durante o dia, a quem desde já agradeço, estou aqui a ver algumas à minha frente. Penso que são representativos dos vários setores de atividade da economia portuguesa e que têm muitas coisas para partilhar connosco, que fazemos parte da comunidade dos recursos humanos. Também, obviamente, ousamos inovar ao ir para um espaço alternativo. Gostamos ou não gostamos, alguns até gostam mais desde o domingo passado, mas também vos quisemos trazer para um evento especial, num espaço especial, e escolhemos então aqui o Estádio da Luz, que é um espaço emblemático da nossa bela cidade. Para fazer este evento tão especial, obviamente precisávamos de apoiantes. E devo dizer que desde a primeira hora tivemos e encontramos empresas que apostaram neste evento, apostaram neste formato, apostaram no Instituto e quero-lhes agradecer muito essa aposta. Portanto, espero que não me vá esquecer nenhuma, mas também para não me esquecer tenho aqui a minha lista e quero agradecer à Edenred, ao Manpower Group, à Futuro, ao Grupo Multipessoal, à Meta 4, à Mercer, à Talenter, à Talentia Software, à SAP, à Wilson Learning, à SGS Academy, ao ISQ, à Galileu, à Autovision, à Blends, à Didascalia e à Editora RH. Obrigado por terem apostado no evento. Estou-me aqui a esquecer de 2, a Dimeb e a Multitempo. Obrigado porque eu percebo que não foi fácil, era um evento novo, um espaço novo, um formato novo e sem vocês realmente não teria sido possível. Para fazer deste evento um evento ainda mais especial, procuramos um keynote speaker que fosse excepcional. E, estando nós no recinto desportivo, começámos a pensar em eventos desportivos que não fossem futebol, já agora para mudar um bocadinho, ou que não fossem só futebol, e lembramos dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E aí também ousamos convidar o Deputy CEO dos Jogos Olímpicos e ele aceitou o nosso convite. Portanto, temos aqui hoje o Leonardo Griner, Deputy CEO dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, que eu agradeço imenso esforço. Ele veio ontem do Rio de Janeiro, volta logo à tarde, veio propositadamente para estar aqui esta horinha connosco. Portanto, Leonardo, muito obrigada. Tivemos apoio também para este convite numa pessoa que nos ajudou bastante a chegar lá, porque não é fácil, lá do outro lado do oceano, e contamos com o apoio do Paulo Cano, que é o presidente do Comitê dos Executivos do Brasil, para conseguir fazer este convite da melhor forma, e é o Paulo, que conhece muito bem o Leonardo, a quem eu vou passar a palavra para o apresentar. Mais uma vez, muito obrigada por cá estarem e vamos continuar a falar e a partilhar durante o dia. Obrigada, até já. Bom dia a todos. Obrigado, Cristina, e a toda a sua equipa e ao Instituto de Informação e Recursos Humanos e à RH Magazine pela oportunidade de também vos desejar as boas-vindas a este fantástico evento, a 21ª edição do Fórum RH, e que já vai fazendo história em Portugal e que marca o passo e o ritmo daquilo que se vai discutindo em termos de RH no nosso país. É também uma honra, como disse a Cristina muito bem, apresentar o keynote speaker, o meu amigo Leonardo Griner, Deputy CEO do Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também. Muitas vezes pensamos que são só os Jogos Olímpicos, mas não, são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando nós lemos as 3 palavras que norteiam este fórum, ousar, inovar e partilhar, associamos imediatamente à realização deste mega evento
dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o maior evento do planeta. Para quem conhece bem as particularidades do mercado brasileiro de recursos humanos, e temos aqui assim, algumas empresas com interesse e alguns profissionais que têm lá alguma experiência, sabe o que significa estas palavras, onde é necessário de facto ter muita ousadia, inovação e por vezes criatividade para vencer todos os desafios que existem nos recursos humanos. E também para a realização deste evento. Os números impressionam muito. Este evento é como se fosse a realização de 65 campeonatos mundiais em apenas um mês e meio. Envolve a contratação de 8.000 colaboradores diretos, a atração e a retenção dos talentos de 8.000 colaboradores diretos em mais de 1.600 funções e mais de 85.000 em outsourcing. E envolve também a gestão de 42 modalidades em 33 locais de competição. Portanto, imaginem os desafios que isto traz em termos de recursos humanos. Na realização deste evento, tudo será posto à prova. Eu vi com atenção o programa do Fórum e, de facto, compensação e benefícios, gestão cultural, atração e gestão de talentos, outsourcing de recursos humanos, são fatores críticos de sucesso para a realização deste evento. No comando de tudo isto, temos o Leonardo Griner e a sua equipa. Eu diria que das 3 pessoas que há mais de 15 anos começaram a preparar o dossiê de candidatura ao Rio, aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, entendo que o Leonardo foi aquele que teve uma maior contribuição operacional para o seu sucesso. E já pertencia, nessa altura, à organização dos Jogos Pan-Americanos. É um profissional que respira há décadas o desporto, com uma vastíssima experiência em termos de negociação de direitos televisivos e marketing esportivo. É o responsável pelo sucesso do programa desportivo com mais longevidade na televisão brasileira e com mais sucesso, que é o Esporte Espetacular. E foi durante muitos anos diretor de esportes da TV Globo. Participou diretamente na cobertura de mais de 9 Jogos Olímpicos em todo o mundo e também em 4 Copas do Mundo da FIFA. E é por isso considerado, e de acordo com a minha opinião e de muita gente, um dos executivos brasileiros de maior sucesso neste momento. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Leonardo Griner. Obrigado, Paulo. Vocês podem ver, o Paulo é uma pessoa muito generosa. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação para vocês do nosso projeto. Já está chegando, por incrível que pareça, já está chegando a reta final. Se a gente tivesse numa corrida de 100 metros, a gente já está quase que entrando na última curva. Várias coisas já aconteceram, é impressionante quando a gente olha para trás, já se passaram quase 6 anos desde que a gente foi eleito. Nós fomos eleitos em outubro de 2009 e os jogos já vão acontecer daqui a pouco, já vai começar a acabar. Parte do meu trabalho hoje já envolve o planejamento da dissolução, né? Eu já estou lá na frente pensando como é que a gente vai acabar com tudo isso. É um privilégio estar aqui hoje apresentando o projeto para vocês. Eu queria agradecer muito a Cristina pelo convite, ao Paulo pela indicação, e poder compartilhar um pouco aqui com vocês, com a comunidade de gestão de recursos humanos. Nós compartilhamos os mesmos valores, ousadia, inovação e compartilhamento. São valores importantes na condução minha lá no dia a dia do meu trabalho. E ao longo dessa apresentação eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente coloca em prática esses valores. Eu vou começar com um vídeo para colocar vocês um pouco no espírito olímpico, tá? Vou levar vocês para viajar um pouquinho para o mundo olímpico.
conseguiu levar, depois de 15 anos, os aros lá para as praias de Copacabana. Essa é a areia de Copacabana. Como o Paulo lembrou, a gente organiza, na verdade, 2 eventos, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. E ainda temos uma terceira responsabilidade que nos é atribuída quando a gente ganha uma eleição para a cidade-sede, que é a responsabilidade de devolver os aros olímpicos e os agitos, que são as marcas do Comitê Paralímpico Internacional, ainda mais valorizadas do que quando você recebeu. Então, além da organização, você tem essa responsabilidade também. São eventos de escala mundial, participam 206 países vão participar nos Jogos Olímpicos e 178 nos Jogos Paralímpicos, para uma audiência global de mais de 5 bilhões de pessoas e, na verdade, participam 206 países, mas compram direitos de transmissão. Mais de 220 países vão cobrir os Jogos Olímpicos no ano que vem. Vai ser o site, durante os Jogos, o site de maior tráfego na rede mundial de internet, durante esses 17 dias dos Jogos Olímpicos. Isso é um pouquinho para vocês a dimensão dos Jogos. E como vocês acabaram de ver aqui um pouquinho no vídeo, é a reunião, falando em termos de gestão de recursos humanos, é a maior reunião de talentos mundial num só lugar, num período tão curto. O nosso projeto começou lá atrás, como o Paulo lembrou, lá há 15 anos, mas a gente teve uma preocupação de fazer com que o projeto estivesse perfeitamente alinhado com o planejamento de longo prazo da cidade, para que tudo fizesse sentido no legado, tudo tivesse um legado, né? E por isso nós andamos na contramão do que era a moda naquela época no mundo olímpico, que era concentrar os eventos num só lugar, a maior parte das instalações num só lugar, num só parque, e resolvemos ousar e espalhar isso pela cidade. Por quê? Porque fazia sentido no planejamento de longo prazo, para os investimentos públicos. É onde fazia sentido você fazer investimento público, porque isso iria alavancar o crescimento daquela região da cidade, ou era uma área que precisava disso para poder se desenvolver. Então, basicamente, os nossos jogos são distribuídos em 4 regiões da cidade. O primeiro aqui é a Barra da Tijuca, que é a área onde a cidade está crescendo. Ali já tem muito investimento privado e o setor público só entra com a infraestrutura básica para manter esse crescimento. A região 2, que é aqui de Deodoro, é uma área de subúrbio do Rio de Janeiro, muito degradada e completamente sem nenhum acesso a lazer. A população aí tinha muita dificuldade, não tinha áreas de lazer para a população. A área 3, que a gente chama de Maracanã, é a área central da cidade, e aí tem o Porto do Rio de Janeiro, que foi uma das áreas que tem o maior projeto de renovação urbana, vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá adiante. E, finalmente, a área 4, que é Copacabana, que é onde estão os locais icônicos do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a Lagoa, as praias, e onde a gente vai colocar os eventos que são no exterior, a prova de ciclismo de estrada, a prova de triatlo, o vôlei de praia, o remo, aproveitando, portanto, desse cenário belíssimo que a natureza nos ofereceu. Tivemos uma preocupação muito grande de não deixar elefantes brancos. A gente tem como princípio lá no comitê que todo o trabalho que a gente faz ali dentro tem que ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. A gente quer que, ao final, os brasileiros se sintam muito orgulhosos do que a gente está fazendo. A gente leva isso muito a sério. Uma delas é não deixar elefantes brancos. E aí a gente aproveitou o máximo da infraestrutura que foi construída especialmente para os jogos. Eu fiz alguma coisa errada? Pode ir? Ok. A infraestrutura que foi desenvolvida para os Jogos Pan-Americanos em 2007. E quando você vê em termos de metro quadrado, na verdade, 71% já estava construído. A gente só está construindo 12%,
das instalações em termos de metros quadrados, porque o estádio olímpico de atletismo já estava pronto, a natação já estava pronto, o tiro já estava pronto e várias instalações já estavam prontas. Com isso, a gente só está construindo 12% e 17% são as instalações temporárias, tipo vôlei de praia, que você coloca lá na areia e retira logo depois dos jogos. E quanto custa essa brincadeira toda? O Comitê Olímpico Internacional pede que, na candidatura, você divida o seu orçamento em 2. E nós dividimos em 3, como você está vendo ali. Eu já vou explicar a diferença. Não sou eu. No primeiro... Essa parte aqui é o que a gente chama de orçamento operacional dos jogos. Tá ótimo. Vamos fazer uma troca aqui. Muito obrigado. Já pode ir? Ok? Estamos ouvindo. Esse orçamento aqui é o orçamento do comitê organizador, é o orçamento que cobre os custos operacionais dos jogos. A melhor maneira da gente entender isso imagina que você não precisasse fazer obra nenhuma na cidade, se a cidade estivesse pronta, você gastaria isso aqui para organizar os jogos. E é 100% privado os recursos do comitê organizador. E depois o Comitê Olímpico Internacional pede que você separe tudo que seja investimento de capital num orçamento só, porque você não deve amortizar, por exemplo, o custo de um metrô nos 17 dias lá que vão ser realizados os jogos. Não pode dizer assim, custou, porque o metrô custou 7 bilhões, mas os jogos custaram 7 bilhões, porque você vai usufruir desse metrô ao longo de 100 anos. Para facilitar o entendimento da população, dos brasileiros em geral, a gente resolveu dividir essa parte do investimento de capital em dois grupos. E um foi dado o nome de matriz de responsabilidade, e que se refere àquilo que só está sendo construído porque a gente vai organizar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ou seja, a economia que a gente faria se a gente não tivesse ganho aquela competição era 2,6 bilhões de dólares. Essa parte aqui de legado, e não que isso aqui não deixe legado, mas esse aqui é o legado urbano, aqui é onde estão os investimentos em transporte, em renovação urbana, que aconteceriam de qualquer maneira. Talvez não acontecesse num período tão curto, foram alavancados por causa dos jogos, ou alguns deles teriam sido postergados, mas aconteceria de qualquer maneira. A necessidade de expansão do metrô, das vias urbanas, dos links de transporte, da renovação urbana, teria que acontecer de qualquer maneira. Então, a gente separou isso para a sociedade, para os brasileiros entenderem bem. E a gente conseguiu um bom aporte privado em todos eles. Aqui é 100% privado. Nas instalações esportivas, 65% é investimento privado. E na parte de renovação urbana, 43% é privado, feitos através de parcerias público-privadas. E a soma disso, vocês não precisam vencer disso, é 15 bilhões e 300 milhões de dólares, dos quais 57% é privado e 43% é público. Isso, por si só, já é um resultado muito positivo. Nos últimos jogos, poucas edições conseguiram essa relação entre privado e público. Talvez o último exemplo bom nisso tenha sido na época que os jogos foram sediados nos Estados Unidos, tanto em Los Angeles quanto em Atlanta. Los Angeles 100%, Atlanta cerca de 90% foi privado, 10% público. A gente conseguiu essa boa performance. E a outra boa performance que a gente conseguiu, do qual a gente se orgulha muito, é que quando você olha na candidatura o valor dos jogos, o orçamento dos jogos projetados para 2016, em termos de dólar, eram 14,5 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente esse número. E, na verdade, uma diferença cambial, porque quando você olha em reais, que é a moeda que a gente efetivamente gasta para produzir os jogos, está dando 1 bilhão a menos, nesse momento, do que estava previsto no comitê na época da candidatura. Portanto, é um belíssimo resultado a gente conseguir cumprir o orçamento da candidatura, o que também é um feito olímpico. Poucas cidades têm conseguido manter
fiel ao orçamento olímpico. Com esse índice aqui de relação entre investimento público e investimento privado, e a gente, portanto, se orgulha muito que a gente está on budget e on time nos nossos jogos. Obviamente que um projeto único como os Jogos Olímpicos, né, não sei, vai levar talvez 100 anos para voltar ao Brasil, precisa de uma governança especial. E a gente conseguiu desenvolver, junto com os governos, uma parceria muito boa e que foi construída, ao longo do tempo, uma relação de confiança muito grande que hoje permite que a gente trabalhe como um time. Isso também é uma novidade. Foi criado um consórcio intergovernamental chamado APO, que reúne os 3 níveis de governo. É a primeira vez no Brasil que se faz um consórcio intergovernamental envolvendo as 3 esferas de governo. Conosco no meio, que somos um setor privado, e todos trabalhando juntos. O grau de confiança que foi desenvolvido no início foi muito importante para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, em que o projeto é um projeto só, não tem um projeto do governo e o nosso projeto, é um projeto só, compartilhamos os mesmos documentos de trabalho, não tem essa coisa de mandar informações para o governo, eles processam e devolvem para a gente trabalha realmente num time só, num documento só, numa ferramenta, inclusive, de colaboração, que, por falta de originalidade, chama-se colaboração, e onde todos os governos têm acesso, todo mundo mexe no projeto, tem um grau de integração muito grande. Levou um certo tempo, você vai dizer assim, é perfeita essa relação? Claro que não, muito difícil, numa relação com os 3 níveis de governo, privado no meio, que a relação corra tranquilamente, 100% do tempo. Mas temos mais de 70% do tempo uma relação ótima, porque foi construída em cima dessa confiança entre os parceiros. A confiança, por exemplo, de que você não iria vazar. No primeiro momento, eles tinham medo que a gente... vocês vão usar essas ferramentas para ficar apontando o dedo para a gente. Vocês estão atrasados, então, e levar isso para a imprensa. E a gente nunca fez isso, e foi uma das coisas que alimentou essa confiança entre os parceiros. Bom, toda a nossa história, desde a candidatura, era uma preocupação muito grande com o legado. E a gente tem uma preocupação de manter... deixar legado em todas as atividades que a gente faz, não só nas construções físicas, mas na metodologia, em conhecimento, transferência de conhecimento, enfim, tudo que a gente faz deve ter uma consequência de legado, né? O primeiro legado, vou mostrar alguns aqui para vocês. O primeiro legado, obviamente, na área esportiva, lá na região da Barra, está sendo construído o Parque Olímpico, e no Parque Olímpico está sendo construído o primeiro centro olímpico de treinamento da América do Sul. Então, tem um legado para toda a região. Hoje, o Brasil já é um centro de referência em treinamento na América do Sul. Vários atletas vêm treinar conosco lá e agora vão ter um local apropriado para o desenvolvimento dos seus talentos. O campo de golfe, o golfe está voltando aos Jogos Olímpicos depois de mais de 100 anos. E esse campo aqui é o primeiro campo público no Brasil, pay and play. Você chega lá, paga e você pode jogar. A gente só tinha até agora no Brasil... locais de golfe que fossem privados, o que causava até dificuldade para o setor hoteleiro no Rio de Janeiro. E a parte toda aqui, essa é uma visão aqui da região da Barra, tem a praia, as lagoas, o campo de golfe, a Vila Olímpica, tudo muito próximo. Aqui tem o centro de convenções principal do Rio de Janeiro, o que a gente chama de Parque dos Atletas, que vai ser a área de treinamento dos atletas aqui, que moram aqui na vila, e que normalmente, no modo legado, é um parque na cidade, tem várias atividades esportivas para a sociedade, para as comunidades do entorno, e é também um local, não sei se todos conhecem, acho que vocês conhecem aqui, vocês viveram muito, vocês têm uma edição especial aqui para vocês, que é o Rock in Rio. O Rock in Rio é realizado aqui todos os anos. Esse ano todos os anos não, esse ano tem Rock in Rio. Aqui vocês têm o Rock in Rio em Lisboa, né? Eu vou mostrar agora um vídeo que mostra o estado de construção do parque em janeiro desse ano.
Parque Olímpico de Deodoro se utiliza também de várias instalações que foram feitas para os Jogos Pan-Americanos, tipo o Centro Olímpico de Tiro e a área de equitação, e vai deixar um legado muito importante para a cidade, porque, como eu disse, é uma área que não tinha nenhuma opção de lazer para a população. Essa arena aqui, que a gente está chamando de Arena Juventude, é a primeira instalação multiuso dessa região, que vai poder depois receber eventos esportivos, espetáculos de música, ou shows, enfim, uma arena multiuso. E toda essa região aqui, que a gente está chamando de X-Park, o X-Park foi um conceito que a gente desenvolveu na nossa candidatura. A gente reuniu num lugar só os eventos radicais dos Jogos Olímpicos, que são a canoagem slalom, o BMX e o mountain bike. E depois dos Jogos, essa parte aqui e mais uma outra área que foi cedida aqui pelo Exército vai se transformar no segundo maior parque público do Rio de Janeiro. Só vai perder, para aqueles que conhecem o Rio de Janeiro, só vai perder para o Parque do Flamengo, onde tem o aterro do Flamengo. Vai ser o segundo maior parque público da cidade do Rio de Janeiro. É um belo legado para uma região da cidade totalmente desprovida de áreas de lazer. E, finalmente, a gente espalhou benefícios pelo Brasil todo, porque 164 instalações em todo o Brasil, em 17 estados, foram melhoradas para poder receber delegações dos mais diversos países nos seus treinamentos pré-jogos. Essas delegações já estão chegando ao Brasil desde o ano passado e já estão se preparando, se aclimatando, né, com o clima brasileiro. Dessas instalações, 83 são públicas, 81 privadas, e na cidade do Rio de Janeiro, a gente usa os 37 locais de competição como locais de treinamento, mas são necessários mais 18 outros para complementar a oferta de locais de treinamento para os atletas. E, portanto, também é um legado importante que fica para a cidade do Rio de Janeiro. São quase 200 equipamentos esportivos que foram renovados por causa dos Jogos. A palavra que estava desde na nossa candidatura, que fazia parte do core da nossa mensagem, era transformação. A nossa mensagem era paixão e transformação, era isso que nos movia. E a gente queria realmente, mais do que deixar um legado, fazer uma transformação. A principal transformação para a cidade do Rio de Janeiro é no setor de transporte. Isso aqui que vocês estão vendo é o mapa de transporte de alta capacidade na cidade do Rio de Janeiro. A primeira novidade é que não existia esse mapa em 2009. Esse mapa foi desenhado recentemente pela nossa equipe de transporte. Como vocês podem ver, só tinha transporte de alta capacidade na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, toda a zona sul não era atendida e nem tinha corredores transversais de transporte na cidade. Isso fazia com que toda a oferta de transporte público aqui se desse ou por ônibus ou por vans. A gente passou por um período de muita desorganização urbana por conta dessas vans que faziam, era uma loucura no nosso trânsito. Então começou um processo de reordenação completa do sistema de transporte da cidade. Nessa época, em 2009, do total da população que se utilizava de transporte público, só 16% andava nesse sistema aí de alta capacidade. Isso é o que a gente está entregando agora em 2016. Depois dos Jogos, 60% da população vai estar se deslocando nessa rede de alta capacidade. Acabamos com as vans, vamos reduzir em 50% o número de ônibus circulando na cidade do Rio de Janeiro. Desse sistema, essa área aqui, que vai da Alvorada até a parte oeste da cidade, essa parte aqui já está construída, já está em uso pela população há 2 anos. O Transcarioca, esse aqui é o Transoeste, o Transcarioca, que vai daqui da Barra até o Aeroporto Internacional do Galeão, foi entregue no ano passado, ainda na época da Copa, portanto já está em uso pela população. Agora fui eu. O metrô, a gente expandiu o metrô, que é a linha 4 do metrô, levando o metrô finalmente até a Barra, que é a zona de crescimento da cidade, precisava de transporte público, não era servido de transporte público. Na verdade, isso aqui é uma planta esquemática, porque, na verdade, essa linha é perfurada em rocha, aqui, ela vai por dentro dessa montanha aqui. E aí, estamos agora construindo essa parte de ligação entre a chegada do metrô na Barra até o restante do sistema do BRT. Aqui, essa linha amarela aqui é o corredor transolímpico. E ele tem 2
ele na verdade é uma combinação de uma via expressa com 6 pistas, 3 para cada lado, mais um BRT que corre no meio. Já está em construção, está dentro do prazo, direitinho. Aqui na região central da cidade, onde se fez uma grande renovação urbana, na renovação do porto, exemplo que vocês viveram aqui em 98 na Expo, está sendo implementado um sistema de bonde, o veículo leve sobre trilhos, são esses bondes modernos que tem na Europa, que lá no Brasil não tinha. São 6 linhas desse transporte. E o outro, que não estava no nosso dossiê de candidatura, mas que está sendo realizado, que é esse cinza aqui, que é o BRT da Avenida Brasil. Até os Jogos vai estar construído daqui até o centro da cidade, e depois dos Jogos ele vai ser complementado até aqui. Isso não fazia parte da candidatura, mas está sendo desenvolvido pela Municipalidade do Rio de Janeiro. A outra transformação, como eu falei, é na região portuária. São 5 milhões de metros quadrados, de novo, exemplo que vocês viveram aqui em 98. A nossa região central tem 5 milhões de metros quadrados, essa região do Porto. É uma PPP de 8 bilhões de reais, mais ou menos 2 bilhões e meio de dólares. Tem 2 museus, um já está pronto e entregue para a população, que é o Museu de Arte do Rio, e o outro, que é o Museu do Amanhã, um projeto lindo do arquiteto espanhol Calatrava, que está sendo terminado e entregue para a população agora no segundo semestre. Ele é um prédio quase que vivo. Todo o seu teto funciona à base da luz solar, então ele se abre durante o dia, se fecha durante a noite. A cada hora que você passar, ele tem um formato diferente, o prédio. É um projeto bastante ousado. Tem 2 túneis enormes que cruzam aqui. Você podia me dar o de mão? Que acho que é... Né? Acho que a combinação do terno, existia na orla do Rio de Janeiro, ali na região portuária, um viaduto que praticamente obstruía a visão ao mar, que era a chamada Avenida Perimetral. E ela foi implodida, vocês estão vendo aqui a foto da implosão dela. Era uma daquelas coisas que ninguém acreditava que fosse, não vão derrubar a Perimetral. Então, derrubaram a Perimetral, foi um projeto longo, tiveram que fechar toda a área central, foi uma confusão no trânsito. Para poder ajudar na circulação, a cidade fechou praticamente todos os estacionamentos na zona central do Rio de Janeiro, para desestimular que as pessoas fossem de carro. E estão sendo construídos 2 túneis, para substituir esse viaduto aqui, por baixo de toda a zona portuária. O primeiro túnel já foi entregue para a população agora em março. Chama-se Túnel Rio 450 anos. Esse ano nós estamos fazendo 450 anos. Temos uma grande preocupação com o meio ambiente. Nós criamos várias iniciativas para diminuir a pegada ambiental dos jogos, com várias inovações. As nossas medalhas, por exemplo, vão ser feitas de material reciclado de computadores, placas de computadores, circuitos eletrônicos. Enfim, vários projetos, várias iniciativas. Criamos o primeiro manual de compra sustentável do país, desenvolvido com ONGs que trabalham nessa área. É um exemplo para o Brasil, para várias empresas. E o principal projeto nessa área ambiental é a Baía de Guanabara, que tem um problema muito antigo de falta de limpeza da baía. Em 2007, na época a gente estava desenvolvendo o projeto, só 11% do esgoto lançado na baía era tratado. Nesse momento já está em 51% e vamos chegar a 80%, que era o compromisso de candidatura. Todo esse esforço foi possível graças aos jogos. Os jogos ajudaram a alavancar esse processo, né? E melhorar já hoje 5 vezes mais, mas até os jogos 7 vezes melhor do que estava na época da candidatura. A Baía de Guanabara é uma baía muito grande. Os locais onde a gente vai ter as competições de vela, as raias, hoje já tem o padrão internacional de qualidade da água. Você pode mergulhar, você pode beber água, não tem problema nenhum.
A Bahia, como um todo, ainda não. Ainda vai restar um esforço aí para complementar esse trabalho. Se você for para o fundo da Bahia, você ainda vai encontrar condições que não são as ideais. A outra transformação foi no setor hoteleiro. O Rio é uma cidade, é uma destinação internacional, está no imaginário de todo mundo, mas tinha uma rede hoteleira de baixa qualidade e pequena quantidade. Nós, nesse momento, tem 70 novos hotéis em construção no estado do Rio de Janeiro, aliás, vários deles já começaram a ser entregues, e nós estamos aumentando a capacidade hoteleira em 86%, o número de ofertas de quartos na cidade do Rio de Janeiro, o que vai deixar legado importante para uma cidade que é turística, né, e que tinha uma deficiência muito grande nesse setor. Outro aspecto super importante desse trabalho todo é engajar a população brasileira e animar ela nesse projeto, né? E com relação especificamente aos jogos e o desejo de participarem na organização dos jogos. Temos várias iniciativas. O primeiro, e talvez o programa mais importante nessa área de engajamento, é o programa de educação. A gente criou o que a gente chama de Transforma, que é o nome do programa. É um programa sensacional e eu convido aqui, eu não vou ter tempo aqui de me estender sobre esse tópico, mas aqueles que estiverem interessados, eu convido vocês a entrarem no nosso site, que é o rio2016.com, e lá dentro tem um setor de educação e vocês vão ter acesso a todo o trabalho que é desenvolvido e aos materiais que são utilizados. Ontem eu estava aqui com o Comitê Olímpico de Portugal, que vai acessar diretamente esse material e vai começar a implementar aqui em Portugal todo esse treinamento. Nós criamos, por exemplo, já existia no Comitê Olímpico Internacional um material para ensino dos valores olímpicos em escola, que era o OVEP, Olympic Value Education Program. Mas não existia um equivalente para os Jogos Paralímpicos. Então, nós desenvolvemos o equivalente do Manual Olímpico para o Paralímpico para uso nas escolas. Todo esse material está disponível nesse site, no nosso site. Qualquer um pode baixar, é livre de direitos. O programa se tornou política pública na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 2014. Ano que vem vai estar presente em 100% das escolas da cidade do Rio de Janeiro e quase metade das cidades do estado do Rio de Janeiro. E agora, a partir desse ano, o Ministério da Educação e Cultura vai levar esse conteúdo também para o seu sistema nacional, que eles têm o que eles chamam de TV Escola, que é distribuído via satélite para todo o Brasil. E esse material vai estar disponível também para a rede escolar do país inteiro. Outro elemento importante desse programa são os voluntários. Você não faz esses jogos sem os voluntários. O Paulo estava falando aí da quantidade de pessoas que vão trabalhar, 85 mil terceirizados, e são 70 mil voluntários que a gente precisa para poder organizar os jogos. Estamos andando com o nosso programa, já temos 15 mil pessoas em lista de espera, que é fantástico, e começamos agora a parte de treinamento desse pessoal. A primeira fase era um treinamento digital, eles entravam na internet, tinham várias ferramentas na internet, e agora começou o treinamento presencial mesmo. E nós temos uma parceria com a Universidade Estácio de Sá, que cedeu as instalações para a gente, professores, então a gente forneceu conteúdo, eles deram um formato didático para esse material e estão fazendo o treinamento com as nossas equipes. O outro elemento importante no engajamento, obviamente, são as mascotes, né? E a gente fez também um trabalho interessante, inovador nessa área, que a gente trouxe os mascotes de outros jogos para anunciar os nossos mascotes. Então, estavam lá reunidos todos os de Londres, os de Moscou, torcemos o Ursinho Misha, que até hoje é um sucesso onde ele vai. E eles chegaram no Rio, passaram lá 3 dias passeando pelo Rio de Janeiro, teve uma cobertura de mídia muito grande, e eles foram que anunciaram as nossas mascotes. É um dos elementos mais fortes para engajamento, a gente leva eles para escolas, os patrocinadores usam nos seus programas de ativação, é uma ferramenta bastante interessante. Começamos a venda dos ingressos, que é outro momento engajador.
Temos mais de 5 milhões de pedidos para essa primeira fase, só do público brasileiro, né? A venda para o mercado internacional já começou antes, porque os parceiros dos jogos, tipo o Comitê Olímpico dos países todos, em particular aqui em Portugal, compram com antecedência, os parceiros comerciais também. Para vocês aqui em Portugal, que tiverem interesse em ir aos jogos e quiserem comprar os ingressos, é através da agência apontada pelo Comitê Olímpico de Portugal. O programa de licenciamento também está em vento em popa. Começamos esse ano, então, a lançar várias lojas. Vai haver lojas físicas e loja online. A loja online nossa já está em teste interno, os funcionários já estão usando, os parceiros já estão usando, e agora, em junho, ela vai ao ar, junto com as lojas físicas. Esse quadro aqui não é para ler, não tentem ler, é só para dar uma ideia da complexidade. É o calendário de eventos testes. Começa agora em julho desse ano e vai até maio do ano que vem. Todo mês, vocês podem ver aqui, a gente tem vários eventos testes que a gente vai estar realizando. Alguns meses mais intensos do que outros, mas todo mês a gente vai ter eventos testes. Vão ser mobilizados 8 mil atletas nesses 45 eventos testes que nós vamos fazer, e 15 mil voluntários vão ser utilizados só para fazer esse programa dos eventos testes. Isso é um dos elementos fundamentais para o treinamento da equipe. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o problema da equipe. Então, vamos falar um pouquinho sobre o engajamento da força de trabalho. Primeiro, os valores que a gente tem na nossa organização são os valores da celebração, em primeiro lugar, né? Todos devem carregar o espírito brasileiro e a alma carioca, né? Na maneira de fazer as coisas. Participação, este é um evento coletivo, é feito por muitos em total colaboração, não é para heróis, é ao contrário, é trabalho de equipe. E o que a gente resumiu na palavra realização, porque nós queremos mostrar a nossa competência e contribuir para a elevação da autoestima dos brasileiros, né? A gente tem um escritor brasileiro, acho que bastante conhecido também aqui em Portugal, que é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era um jornalista, tinha uma das qualidades dele, era torcedor do Fluminense, e ele era um dramaturgo, escritor, um cara brilhante. E ele dizia que o brasileiro tinha alma de vira-lata, né? De cachorro vira-lata. Então, ele se acha sempre incapaz, ele se acha sempre que não é possível. Não, os outros são muito melhores e vão saber fazer. Nós jamais saberíamos fazer. Então, a gente tem uma grande preocupação no nosso projeto, na maneira que a gente conduz os nossos negócios, de fazer com que todos os brasileiros se sintam orgulho do que nós estamos fazendo e vejam que é possível, sim, o Brasil fazer coisas grandes, os brasileiros fazerem coisas grandes, dentro do prazo, dentro do orçamento, tudo direitinho. Na contratação, e esse é um desafio muito grande para a gente, porque a gente convida as pessoas para trabalharem por um tempo determinado, elas sabem que serão demitidas e sabem a data que elas vão ser demitidas. A atração e retenção dessas pessoas no time, então nós temos um período muito curto para incluí-las dentro do nosso programa, treiná-las, fazer com que elas entendam os nossos valores e a nossa cultura, né? Então, fundamental para conseguir que isso seja tão eficiente é contratar baseado em valor. Então, esse é um requisito importante na fase de recrutamento. Nós buscamos pessoas alinhadas com aqueles valores que eu mostrei ainda há pouco, que busquem complementar a sua formação profissional, participando da organização dos jogos, você vai ser relevante para a carreira deles, que sejam criativas, abertas a novos conhecimentos e desafios, e comprometida com os projetos a que se dedicam. Não tem solução fácil, muitas vezes a gente lida com problemas sempre... como é que se diz? Problemas que você não enfrentou antes na vida, ou que não tem uma solução tão clara ou tão óbvia para ser implementada. Então, precisa que as pessoas tenham criatividade para abordar um problema pela primeira vez e conduzir a melhor solução para eles,
dentro do nosso orçamento. Porque é claro que se você tivesse muito dinheiro é fácil fazer qualquer coisa, né? Você manda um homem à lua. Mas o grande desafio é fazer o que tem que ser feito dentro do orçamento que a gente tem. Isso exige muita criatividade das pessoas. E, com isso, a gente consegue ter uma boa taxa de retenção. Nós temos um turnover da ordem de 8% no Rio de Janeiro. Eu ainda há pouco estava conversando com o Paulo. Lá no Brasil, o turnover é de 64%. Só para vocês entenderem um pouquinho como isso é relevante dentro do nosso projeto. Um dos grandes desafios é a preparação dessa força imensa de trabalho, né? Nós temos que fazer treinamentos de várias maneiras, através dos eventos testes, através de tabletops, através de simulações, através de treinamento digital. Usamos todas as ferramentas possíveis para conseguir treinar essas pessoas ao longo de todo o caminho, daqui até lá. E eu vou dar aqui dois números para vocês entenderem a dimensão da história. Nós hoje somos 1.450 funcionários. 132 deles são estrangeiros, 356 vieram de fora do Rio de Janeiro. A relação homem-mulher é mais ou menos meio a meio. Temos 95 estagiários e 79 pessoas com deficiência que trabalham no jogo. Nós vamos ser, em 2016, 8 mil funcionários, como o Paulo falou. Então, tem uma curva de crescimento aqui bastante importante. São 7.500 funcionários, aproximadamente, 70 mil voluntários, 86 mil fornecedores, mais de 160 mil pessoas para fazer com que os jogos aconteçam. Então, o grande desafio é treinar todo mundo e fazer com que essas pessoas se comportem como uma equipe lá no ano que vem. Essa é a curva de crescimento de pessoal. Então, o grande crescimento vai se dar no ano que vem. Então, nós temos um prazo muito curto para fazer esse treinamento e essa integração que a gente precisa para que elas performem no seu melhor lá. E não tem soft opening. Você abre com jogos no primeiro dia a top, né? No final de daqueles eventos testes, né, que acabam em maio de 2016, a gente emenda na chegada da chama. A chama vai ser acesa em maio, lá em Olímpia, na Grécia. Vai percorrer todo o Brasil. São 20 mil quilômetros de estrada, 10 mil milhas voadas, porque toda a região norte e centro-oeste do Brasil só pode ser coberta por avião. E esse aqui para encerrar, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, que é o vídeo que a gente usou para comunicar o lançamento do programa da Tocha e que serve de engajamento para as cidades que vão entrando no nosso programa. Símbolos, ideias, vontades, dizer muito com pouco, comunicar, aproximar. Conexão é uma ponte, um fio, um caminho. Quando estamos mais próximos, tudo faz sentido. Nada substitui a alegria de estar junto, contagiar e aquecer. Calor, transferência de energia entre corpos, o contato, a troca, as sensações, o que transborda e nos define, vibrantes, apaixonados e únicos. O calor de um povo, a força de um símbolo, uma conexão extraordinária. A Tocha ainda não foi anunciada. Vocês tiveram uma pequena pista aqui do design dela, porque o ícone dela é baseado no desenho realmente da Tocha. Ela vai ser anunciada agora no segundo semestre, o design já foi feito, é bastante inovador e está no processo agora de construção da peça industrial mesmo. Muito obrigado a vocês.